primeiro filme recomendado é Once Upon a Time in Anatolia, dirigido pelo turco Nuri Bilge Ceylan e lançado em 2011. Nele, um comissário, um promotor, um médico e um suspeito de assassinato dirigem pela zona rural de Anatólia para procurar um cadáver de uma vítima de assassinato. Sim, que parece uma premissa simples, mas conforme o filme avança, o foco se mostra ser muito além de achar um simples corpo. Once Upon a Time in Anatolia retrata o desenterro de mágoas do passado e de como os erros da geração passada afetam a atual, através de muitos diálogos que pode afastar alguns, mas aqueles que tiverem paciência serão recompensados pelo, entre aspas, filho perdido do Tarkovsky. O filme possui quase 2 horas e meia e conta com uma ótima atuação sutil, principalmente no seu final, que é um dos mais tocantes que eu já vi. O próximo filme é Yojimbo, dirigido pelo gênio atemporal japonês e particularmente meu diretor favorito, Akira Kurosawa. E o filme foi lançado em 1961. A premissa é básica e já vista em outras ocasiões. Um ronin sem nome chega a uma aldeia no Japão feudal e concede ajuda para restaurar a paz em sua comunidade, usando um plano para enfrentar os dois rivais locais que lutavam pelo monopólio comercial. O ponto interessante do filme é a direção de Akira Kurosawa, principalmente quanto aos duelos, não em relação à sua ação, mas sim à sua preparação. Yojimbo é um filme que se destaca tanto nesse sentido, que serviu de inspiração para um movimento inteiro de relevância para o cinema ocidental, o western. Por um punhado de dólares, um dos filmes mais famosos do movimento é basicamente uma versão americanizada de Yojimbo. Com apenas 1 hora e 50 minutos, a obra mostra o quanto é importante a assistir para ter mais conhecimento sobre a história do cinema. O terceiro filme que eu vou recomendar aqui é Eu Sou Cuba. Ele foi dirigido pelo soviético Mikhail Kalatozov, sei lá como é que fala, e foi lançado em 1964. A obra conta com 4 episódios separados que contam a ascensão de Cuba da degradação colonialista e regime totalitário de Batista para uma revolução que se espalhou pelas classes de regiões do país. Não se enganem pelo contexto. Eu Sou Cuba não é um filme que é uma propaganda comunista. Nele existe um tratamento realista dos problemas do capitalismo e principalmente da ditadura, mas não necessariamente uma exaltação ao oposto. O foco do filme é apenas contar a história do país e daquele povo e do quanto sofreram, principalmente através da imagem, já que a sua cinematografia espetacular é onde mais se destaca, dando alguns dos takes mais lindos que a mídia pode proporcionar, conto com apenas 2 horas e 20 minutos. O quarto filme da lista é Limite, dirigido pelo escritor brasileiro Mário Peixoto e lançado em 1931. O filme narra a história de 3 personagens através de flashbacks: uma mulher que fugiu da prisão, outra que acabou de se separar e um homem que está apaixonado pela esposa de outro, ambos em naufrágio. Outra premissa simples que pode enganar, pois Limite se destaca muito mais pela sua linguagem poética, dada ao seu autor, e a forma como transmite seu texto através do visual, até porque texto não é apenas escrita. Possui a melhor fotografia que eu já vi e transmite todos os sentimentos necessários sem abusar de diálogos excessivos. É um ótimo filme para acabar com o preconceito ao cinema nacional, que muito se degradou até chegar ao estado triste atual. Limite foi respeitado pelo mundo inteiro em sua época, e recentemente conseguiram recuperar o filme quase completo de 2 horas, com apenas uma cena faltando. Então é um bom momento para ter uma aula de cinema com Mário Peixoto. O quinto e último filme recomendado é Babylon, provavelmente o mais conhecido dessa lista, vocês provavelmente ouviram falar sobre no Oscar recente. Ele foi dirigido pelo diretor estadunidense Damien Chazelle e lançado em 2022. A obra retrata Hollywood na época do cinema mudo, e com exageros de todos os tipos, com diferentes focos através da visão de Jack Conrad, Nellie Leroy e Manuel Torres, cada um com sua ascensão e queda graças à chegada dos filmes falados. É um filme que, além de ser importante para ter uma noção de uma das épocas mais importantes do cinema, também é por mostrar toda a degeneração de Hollywood, com exageros, mas que mostram a fragilidade e superficialidade que alguns atores e os próprios produtores e todos envolvidos no cinema podem ter. É um filme longo, com quase 3 horas, mas valioso por sua sinceridade e ótimos nomes envolvidos, tendo um dos meus finais favoritos em todo o cinema. É uma carta para a mídia, que infelizmente foi esnobada no Oscar recente. Enfim, ótimos filmes.